Olá a todos, sejam bem-vindos ao ABC do Mundo. Nós hoje temos como convidada especial a Daniela Nunes, investigadora do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, e ela trouxe-nos o tema R de Rússia, para nos falar bastante sobre a Rússia. E o Alberto e o Bernardo trouxeram-nos o M de Mark. Sejam bem-vindos ao ABC do Mundo. ABC do Mundo, um programa sobre o globo e os seus redondos vocábulos, com Alberto Cunha, Bernardo Valente e Bruno Mourão. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio. Nós hoje temos um convidado especial, a Daniela Nunes. Daniela, bem-vinda. Obrigada. Obrigado por te juntares a nós. E a Daniela juntou-se ao nosso painel permanente, o Bernardo Valente, o Alberto Cunha e eu, Bruno Mourão, e trouxe-nos o R de Rússia. E Daniela, conta-nos um bocadinho então, porque é que quiseste trazer este tema tão rico. Explica-nos um bocadinho. Olá, obrigada a todos pelo vosso convite e pela vossa consideração por mim. Queria felicitar-vos pela vossa iniciativa, em primeiro lugar. Primeiro porque são jovens, são 3 rapazes interessados por temáticas que nem sempre são do interesse da nossa geração e sobretudo das mais novas. Acho que este é um mecanismo relativamente novo na sociedade e em particular na portuguesa. A questão dos podcasts e também da inclusão de vozes mais jovens no comentário político e no comentário político internacional. Portanto, espero que tenham muito sucesso com esta vossa iniciativa e que consigam chegar a mais pessoas, jovens e não jovens, com o vosso ABC do mundo. Obrigado. Em relação ao R de Rússia, tenho que vos explicar qual é a razão, sobretudo técnica, que me faz trazer esse tema. É o tema que eu estudo mais, é o tema a que eu dedico mais atenção enquanto académica. Escolho R de Rússia como podia ter escolhido P de Putin ou como podia ter escolhido I de Império, porque a ideia que eu queria trazer aqui hoje tem sobretudo a ver com a morte e a ressuscitação dos impérios, e em particular o russo. Por isso, seria mais sofisticado dizer que o tema que eu trago aqui é como é que um império ressuscita, ou como é que Putin está a tentar ressuscitar o Império Russo, que sabemos que morreu à chegada ao século XIX e que depois ressuscitou uma primeira vez sob a forma de uma União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e que depois, à entrada do novo século, do século XXI, ressuscitou uma segunda vez sob a forma de Federação Russa. Mas a ideia é tentar falar um bocadinho sobre como é que Putin está a tentar fazer essa ressuscitação e quem é ele nesse contexto de renascimento, revigoração e revalidação do Império Russo, agora a Federação Russa. Eu queria começar por dizer e por clarificar que, para mim, ele não é um bocadinho como alguns analistas e também como alguns leitores da história da Rússia entendem. Eu não acho que ele é uma anomalia da história da Rússia e da história mais recente da Rússia. Eu acho que ele é uma resposta a essa história mais recente. Ele é uma resposta política, é uma resposta identitária, é uma resposta cultural. Não ao não fim do Império, mas ao não colapso do Império na cabeça dos russos. Porque, como sabemos, a União Soviética, que implodiu em 1991, enfim, ela deixou de existir sob a sua forma geopolítica, não é? Deixou de existir sob a forma de 15 pequenas repúblicas separadas no mapa por fronteiras que, enfim, por causa de uma russificação muito severa e muito austera,
sobretudo durante o período stalinista, acabavam por não se conhecer muitas diferenças tradicionais e culturais em cada uma destas 15 repúblicas, mas é importante frisar que cada uma delas tinha uma identidade cultural própria e às vezes até, por exemplo, no caso dos Bálticos, bandeira própria, hino próprio, idioma próprio. Na verdade, isto acabou, não é? Este formato geopolítico acabou em 1991, mas não acabou uma espécie de império enquanto ideal. Não acabou uma cultura imperial e uma identidade imperial. Até porque, é como digo, o império que desapareceu do ponto de vista geopolítico, na verdade, acabou por desenvolver, eu acho que de forma ainda mais exacerbada, uma consciência imperial dos russos, que é ainda mais vigorosa quando está ferida, não é? Quando o orgulho ferido é ainda mais vigoroso do que um orgulho não ferido, não é? E, portanto, eu acho que existe, sobretudo aqui no Ocidente, sobretudo na Europa Ocidental e, obviamente, nos Estados Unidos, como potência inimiga histórica da União Soviética e agora da Federação Russa, existe uma tendência para ver essa dobragem de década, portanto, do final dos anos 80 para os anos 90, com o colapso da União Soviética, uma espécie de implosão muito clara, um fim muito, muito definitivo. E eu acho que isso é quase terapêutico para nós fazê-lo, não é? Isso é quase, aliás, como deve ter sido terapêutico para o Fukuyama escrever sobre o fim da história. Pronto, a democracia ganhou, o liberalismo ganhou, e eu acho que isso, apesar de ser música para os nossos ouvidos, apesar de ser agradável perceber que de facto os Estados Unidos e a democracia liberal venceu o comunismo soviético, os resquícios de uma cultura imperial não desapareceram com este desaparecimento geopolítico. É sobretudo essa a ideia que eu quero trazer, até porque eu acho que o que ficou dessa identidade imperial e o que ficou dessa consciência imperial nos russos, não só na elite, mas também no povo, é o que explica como é que Vladimir Putin ascendeu com tanto apoio popular e continua, aliás, a recolher muito, muito apoio popular nos russos, precisamente porque existe uma psicologia nos russos, própria dos russos, que, aliás, é tratada por historiadores e por escritores, como é o caso do próprio Tolstói. Isso é muito antigo, é muito anterior a Putin, não é? O que explica essa psicologia. Já agora, só para dar aqui um toque de uma personalidade que é, para mim, enquanto académica, muito especial, porque escrevi uma tese de mestrado sobre ele, o Gorbachev, já agora o último líder da União Soviética, escreveu num dos seus livros de memórias, salvo erro, lançado em 1996, escreveu uma coisa que eu acho que é fundamental para entendermos a Rússia dos dias de hoje e para entendermos porque é que ainda há russos que acham que o Putin é que é. Gorbachev dizia que os russos têm uma psicologia esclavagista. E eu costumo ensinar isto aos alunos na universidade. Digo-lhes sempre, não podem escrever isto no teste. Isto é só aqui entre nós na aula. O que é esta psicologia esclavagista? É o que explica que as pessoas, e as pessoas, portanto, as populações, os povos, as sociedades civis, quando não são educadas para liberdades tão básicas como a de expressão, a de associação, a de reunião, a de debate, a de participação na vida política, as pessoas são habituadas e convivem bem com um estágio de rédea curta. Quando se lhes solta a rédea, as pessoas por isso simplesmente não sabem o que é que hão de fazer. E portanto é quase como uma criança que fica perdida dos pais no supermercado. E agora? Faço o quê? Não está aqui a minha mãe? Posso fazer o que eu quiser, mas simplesmente não sei o que é de fazer. E portanto esta psicologia esclavagista explica um bocadinho porque é que os russos continuam em pleno século XXI e depois do acesso que já puderam ter a toda a informação, aliás, como
como nós, de resto, aqui na Europa Ocidental, depois de tudo aquilo que já puderam experimentar, nomeadamente através de viagens e de conhecimento do mundo, quanto mais não seja através da internet, porque é que continuam a achar que um pulso firme é que é bom para gerir o país, a economia, a sociedade, a cultura? E o que é que há no perfil de Putin, especificamente, olhando para ele, que desperta tão fortemente essa cultura russa? Ou seja, o que é que há nesta figura de Vladimir Putin que é tão estimulante para a mente, para o russo que... Eu acho que ele soube gerir muito bem o que lhe caiu nas mãos em 1999. Para já, acho que ele há de ser um homem muito inteligente, muito perspicaz, e percebeu exatamente qual era a figura que tinha que adotar, qual era o papel que tinha que adotar. Ele não prometeu ser um restaurador de sucesso relativamente não só ao que foi o Império, mas também àquilo que tinham sido os anos 90 com Yeltsin. Sabemos que foram anos turbulentos de uma expectativa e de um conjunto de promessas, nomeadamente ligadas à democratização da Rússia, que depois acabaram todas por cair por terra, não é? Não só por causa da figura muito especial que é Yeltsin, não é? Mas também por causa de uma elite política que destruiu a economia da Rússia e que destruiu todas as possibilidades da Rússia vir a integrar-se no nosso mundo. O que eu acho que Putin fez foi muito mais inteligente do que isso. Ele prometeu uma coisa muito mais urgente do que a recuperação imediata da Rússia. Ele prometeu gerir a nostalgia das pessoas. Ele prometeu não regressar à União Soviética, ele não se auto-sabotou a esse ponto. O que ele fez foi entender que as pessoas tinham saudades de grandeza, as pessoas tinham saudades de centralidade, as pessoas tinham saudades de autonomia, e o que ele fez foi, em nome de nada, em nome de império nenhum, em nome de União Soviética nenhuma, só em nome de uma coisa que é comum a todos os russos, que é a mãe Rússia, restaurar tudo isso. Portanto, ele surge como um salvador da pátria que não promete mais do que aquilo que pode conseguir e que não promete muito mais, para além daquilo que ele sabe que é a urgência das pessoas, que é regressar a um momento histórico, um momento da política internacional, do xadrez da política internacional, em que a Rússia é novamente uma voz ativa e uma voz preponderante. E isso, como é que isso se faz? Isso começa-se a fazer pela narrativa. Portanto, começa-se a desenhar uma narrativa que é desenhada, obviamente, muito em torno da figura de Putin, não é? Portanto, a autocracia ligada à Rússia dos dias de hoje e que debatemos tanto na televisão e nos jornais e que vemos, quer dizer, já não é... não precisamos hoje em dia de muitas evidências para perceber que, de facto, a Rússia tomou uma deriva autocrática, não é? Em que morrem opositores do regime, são atirados de varandas, são envenenados, portanto, acho que já está muito claro isso. A narrativa que Putin trouxe foi a de não apresentar mais a Rússia como um país em transição, uma realidade em transição, porque essa transição foram os anos 90 e as pessoas fartaram-se mas que raio é isto de transição? Nós somos o quê? Nós somos um meio termo? Ninguém gosta de ser um meio termo, não é? Ninguém gosta de ser um mais ou menos e ninguém gosta de ser um talvez. E, portanto, ele apresentou a Rússia como uma civilização alternativa. A narrativa que ele criou é a narrativa confrontacional. Depois da suposta vitória norte-americana na Guerra Fria e da suposta derrota, necessariamente, da Rússia, o que ele veio trazer, e depois destes anos 90, mais ou menos em banho-maria, o que ele veio trazer à Rússia foi
um novo estatuto, e um estatuto que não procura integração e que não procura validação por parte do Ocidente. Que eu acho que os anos 90 o que nos fizeram sentir foi um bocadinho isso, não é? A possibilidade da Rússia vir a ser uma de nós, quiçá até falou-se na possibilidade de integrar a NATO, que hoje nos parece uma bizarria, não é? Mas que na altura fazia sentido. E, portanto, o que Putin promete não é um estatuto de integração, é um estatuto de revisão. E é por isso que nós dizemos que ele é um líder revisionista. Portanto, do ponto de vista, se quisermos até lexical e semântico, é daqui que vem a ideia de um revisionismo histórico e de um putinismo revisionista. E eu Daniela, acho... vou só interromper, Claro. porque, para abrir aqui a discussão, já voltamos a ti, Claro. para nos explicar ainda mais em detalhe como é que chegamos também de Gorbachev a Putin. Alberto, eu ia abrir primeiro a discussão a ti. A Daniela explicou muito bem que também esta perspectiva de que de fora da Rússia nós temos uma visão completamente diferente também Sim. daquilo que é a Rússia, ou seja, nós estamos quase presos aqui num vidro que não nos permite ver a 100% aquilo que é a Rússia por dentro. Aquela declaração do E- Churchill que a Rússia é uma caixa dentro de um armário, de um enigma dentro de uma caixa, de um armário, e continua a ser. Continua a ser, exatamente. Ou seja, e mesmo numa era, hoje em dia, em que nós temos a informação na ponta dos dedos, em que temos internet, em que temos acesso, teoricamente, a todo o mundo na ponta das nossas mãos no telemóvel, como é que a Rússia ainda consegue manter esta ideia de ser quase inatingível, ou seja, de ser uma verdade quase inatingível? Como é que a Rússia consegue ainda, hoje em dia, principalmente com Putin, manter esta aura? É interessante. Eu gostei muito do que tu disseste sobre a questão das narrativas, e eu acho que os grandes líderes, nomeadamente os grandes líderes autocráticos da história, são, acima de tudo, gestores de narrativas e vendedores de narrativas, e as narrativas são muito poderosas. Nós depois vamos ter uma oportunidade de falar disso, mas um dos meus grandes problemas com a falta de direção política na Europa é que nós não temos narrativa, ou temos várias, mas na verdade não temos e não sabemos vendê-las. E essa narrativa é muito poderosa e continua a ser, e explica também essa opacidade. Gostei muito também do que disseste sobre a questão da mentalidade esclavagista. Nunca tinha ouvido esta expressão, uma expressão boa. Eu queria só fazer aqui... Mas não é minha, atenção, é do Gorbachev. Põe aí os créditos. Pronto, ok. Então eu vou citar o Gorbachev quando usar isso. Queria só fazer, vou ter que fazer uma resenha histórica. O declínio da União Soviética, provavelmente, ou da Rússia como império, e uma pequena discordância que eu tenho, eu acho que a Rússia não é um império neste momento. Tem uma narrativa de império, mas não é um império. É este gap é que é um dos grandes problemas. Um dos meus autores favoritos, que é o Emmanuel Todd, escreveu um livro sobre a situação demográfica da Rússia no final dos anos 70, e ele previu o declínio e a dissolução da Rússia por causa da incapacidade da Rússia de ter uma demografia saudável e o que isso significava em termos do salto económico que não tinha sido dado. Obviamente, quando nós vemos a transição do Gorbachev, eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas da Rússia, até intimamente, quando vivi em Berlim. O Gorbachev é odiado por toda a gente que eu conheci na Rússia. Estamos a falar de pessoas que odeiam o Putin mais do que nós todos juntos, porque são os que têm que lidar com eles. Ninguém gosta do Gorbachev. É interessante ver como o Gorbachev é quase a personificação, na minha opinião, de o caminho para o inferno está pejado de boas intenções. Ele tinha boas intenções, ele era um social-democrata, e aliás transformou-se num social-democrata, mas tanto a Glasnost como a Perestroika falharam nos seus objetivos. O Estado não se reformou. A reforma controlada a partir de cima, a partir do momento em que começou a reformar, passou a ser uma reforma descontrolada a partir de baixo e dos vários baixos, e aí os instintos nacionalistas surgiram. A transição foi extraordinariamente mal gerida. Outro ponto que a Daniela referiu e bem, mas só falando com o russo é preciso perceber, os anos 90 não foram apenas meio termo, foram traumáticos para os russos. Qualquer pessoa que fale com pessoas da nossa idade que nasceram e que tiveram sua infância nos anos 90, existe também uma série russa que eu vi por causa de amigos meus, que é Criminal St. Petersburg, que tem várias séries em que mostram gangues que roubavam casas, mortes a aparecerem nas ruas. Quer dizer, eles sempre tiveram problemas, mas passaram de uma sociedade fechada e orgulhosa do Império, orgulhoso, para um país do faroeste. Com rédea solta. Com rédea solta. É a história da rédea curta ou da rédea solta, não é? Um outro ponto histórico, antes de chegarmos ao Putin, portanto, é impossível perceber o que é que significa o Putin
sem perceber isso. Outra coisa que aconteceu foi eu penso que houve, mais uma vez, e não é de surpreender, a Daniela fez um ótimo ponto sobre esta questão da Rússia estar ali, pertencer a um nós e não pertencer. Eu depois vou responder à tua pergunta, mas é preciso saber isto. Há 2 momentos traumáticos, penso eu, para a Rússia nos anos 90. Um, que não é falado o suficiente, e eu acho que provavelmente agora vou ser um bocado polémico, mas eu gosto, que é a questão do Kosovo. Os russos não percebem o Kosovo como o Ocidente. A intervenção no Kosovo em 99, o Yeltsin, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, os russos disseram durante anos e anos e anos que não iriam aceitar uma intervenção da NATO, portanto, no Kosovo, contra a Sérvia, que era um dos poucos regimes que era apenas da Rússia. Vamos ser sinceros aqui, o direito internacional tem sempre uma dificuldade, porque temos a questão, nós já falamos aqui, tem a questão dos direitos humanos, mas também tem a questão da soberania dos Estados. Aquilo que aconteceu em 99 foi, objetivamente, do ponto de vista dos russos, uma violação da soberania da NATO. E o outro ponto traumático foi a questão da expansão da NATO para leste. Muito se diz aqui, não ficou nada escrito sobre, em 1990 o que ficou escrito foi que, não iriam existir bases da NATO na Alemanha de Leste, mas o espírito dos acordos de 1990 era que, pelo menos, se houvesse uma expansão da NATO, seria num contexto de Vancouver a Vladivostok, vamos integrar aqui a Rússia em alguma coisa. O que foi feito, na verdade, foi que a expansão da NATO foi feita à medida de que os países da NATO e os Estados Unidos quiseram, e depois inventaram uma coisa chamada Parceria para a Paz, que foi tipo um bombom de consolação. Isto é a perspectiva da Rússia. E que legitima depois também a invasão da Ucrânia. É aqui que chega Putin. Putin chega depois de uma época de rédea solta. O Ocidente, aquelas regras que o Ocidente diz que cria do ponto de vista da Rússia no Kosovo, não são respeitadas. Aquela história que o Ocidente dizia, agora vamos ser um nós, mas ficas aí fora, portanto, tanto a expansão da NATO que não chega à Rússia, e portanto Putin chega aqui. E é instrutivo que Putin chega ao poder, e duas das primeiras coisas que faz é a questão, lembro-me de ver isso na televisão muito novo, da Chechênia. Houve um atentado num teatro em 2000 na Chechênia, em que basicamente se falou que ele podia negociar, e o Putin negociou a Putin, que eles foram lá e mataram os tipos da Chechênia, como fizeram em vários sítios. Ele resolveu, aliás, a questão da Chechênia com uma eficiência brutal, que não temos aqui talvez tempo de falar. E depois houve a questão de Kursk, em que aí viu-se o outro lado da moeda, em que a narrativa sobre o que aconteceu em Kursk, ou a falta de explicações, era mais... E, portanto, qualquer esperança de uma democracia transparente que nunca existiu na Rússia, como a Daniela deu a entender, existiu. É aqui que chega Putin. Agora, chegados aqui, nós temos 2 pontos que eu queria fazer. A questão, na minha opinião, do gap entre a questão imperial, que foi dita muito bem pela Daniela Nunes, e esta mentalidade imperial claramente existe, não só no Putin, não só nos apoiantes do Putin, mas se calhar até algumas pessoas que se dizem democratas na Rússia têm uma mentalidade imperial, só que não existe um império. Porque se a Rússia, vamos começar pelo básico, se a Rússia não detiver a Ucrânia e a Bielorrússia, não é um império. Não é. Eles podem dizer que são. O Helmut Schmidt chamava a União Soviética o Alto Volga com mísseis. É um dos campeões de citações giras para usar. Mas, pelo menos tinham a Ucrânia. A partir do momento em que eles não têm a Ucrânia, eles não podem ser um império. A partir do momento em que eles não têm uma posição de domínio ou de influência no espaço, que é o espaço central para a Rússia, entre a Alemanha e a Rússia não pode ser um império. Qual é a realidade? A realidade que nós chegamos hoje é que, aconteça o que acontecer na Ucrânia, provavelmente vão ficar com parte do Donbass de jure, mas não de facto, mas não de jure, peço desculpa, em Crimeia, mas congela-se o conflito, é o mais provável, mas eles já perderam a Ucrânia, e também já perderam a Alemanha, e também já perderam aquilo que está entre eles e a Alemanha, porque claramente todos estes países, do ponto de vista político, económico, financeiro, militar, fazem parte da esfera que não é da Rússia, e por bons motivos não estão particularmente predispostos a fazer qualquer tipo de acordo com a Rússia. A Rússia já perdeu. A Rússia, como império, já perdeu. E depois vamos ao terceiro ponto, e com isto me calo. Deixa-me só dizer-te que estou plenamente de acordo contigo. E quando eu comecei por dizer que Putin está a tentar ressuscitar um império, eu não quero com isso dizer que ele está a conseguir, aliás, pelo contrário. Eu acho que ele e a Rússia e ele, porque entretanto o Estado é ele e ele é o Estado, não é? Sim. Meio Luís XIV. Eu acho que ele se comporta
como um imperador e a própria Rússia se comporta como um império porque não se sabe comportar de outra forma. Como um país normal, nomeadamente sim, no que a sociedade civil diz respeito, não é? E àquilo que está a acontecer, por exemplo, do ponto de vista do engolimento de territórios que não pertencem ao império, não é? Isto é uma lógica absolutamente dantesca, que faz lembrar... Ressuscita a ideia de império, não necessariamente o império. Porquê? Porque os anos que sucederam às épocas imperiais, os anos que sucederam a União Soviética, não é? Que bem sabemos que não é o Império Russo, mas é o seu sucessor, aliás. Nesse intervalo em que a Rússia podia ter feito alguma coisa de jeito, nomeadamente com Yeltsin, não criou uma alternativa pós-imperial credível. Então o que é que faz agora? Mete os pés pelas mãos para conseguir dar a imagem de um império que só revela fragilidades, não é? O que é que a guerra na Ucrânia revela? Fragilidades. O que é que esta tal a narrativa e o conceito estratégico russo, esta lógica da confrontação revela? Insegurança, fragilidade, portanto... Além da dependência total da China. Se fossem realmente uma potência, não tinham que se afirmar do ponto de vista bélico. Claro, nós até quase que podemos transportar isto para as relações humanas, não é? Nós, quando estamos seguros de nós mesmos, não temos nada a provar a ninguém, não é? E, portanto, a construção de uma narrativa de confrontação com a NATO e a NATO vai nos fazer mal e a NATO vai entrar por aqui adentro, é uma narrativa que revela que, na verdade, aquilo que ele está a tentar ressuscitar... que é revisionista do Pacto de Varsóvia. Exato. Nós temos falado aqui bastante nos últimos episódios exatamente desta questão de o animal ferido, ou seja, a ideia de que quando estás particularmente ameaçado, é nessa altura que se é mais perigoso. Claro. E a Rússia parece estar num momento desses, não é? Ou seja, exatamente no momento em que se sente mais ameaçada, então a resposta é natural. Se temos também esta mentalidade esclavagista, como tu dizes também, Daniela. Ainda não respondi, sim. Só para responder a tua pergunta, não há problema, só para responder a esta questão da Rússia continuar escondida. Tendo a Rússia falhado em ser uma economia que produz riqueza para a maior parte, ainda antes desta invasão de 2022, já havia montes é um termo científico, imensos russos qualificados da nossa idade que vão para o Qatar e que vão para os Emirados Árabes Unidos e que vêm para a Europa e que não ficam na Rússia. A Rússia continua a ser uma economia extraordinariamente dependente do preço de duas commodities. Isto não é uma economia competitiva. Para explicar, respondendo a tua pergunta e depois acaba. Porquê é que a Rússia continua a ser tão escondida? Tem esta questão da mentalidade, tem esta questão da insegurança, que acho que é bastante clara. É a narrativa. O que é que eles têm para oferecer? Não existe uma teoria que explique o Putin, mas o mais parecido é o Alexander Dugin, que escreveu uma teoria, diz, euroasianista. Ele tem um livro de 97 que são Os Fundamentos da Geopolítica, que é um livro muito pouco geopolítico, mas é um livro extraordinariamente ideológico. E esta ideia de que nós somos diferentes do Ocidente, e que leva a esta situação que nós ainda hoje não conseguimos perceber a Rússia, não como um fator de insegurança ou fraqueza, nós não pertencemos ao Ocidente e temos que estar mais próximos. Não, nós temos que estar orgulhosos não pertencer ao Ocidente e que esta é a única nossa força. E uma leitura também interessante do livro é: sim, senhor, nós não estamos tão desenvolvidos ou próprios como o Ocidente, mas é porque nós somos diferentes e nós valorizamos coisas diferentes. E o Ocidente decadente valoriza a riqueza e a liberdade de empresas e de suceder daquele ponto, mas nós temos um lado espiritual, ou seja, transformar a fraqueza da Rússia, que é uma economia que não é competitiva, fora das grandes cidades, 3 ou 4, é um país extraordinariamente pobre, transformar isso em força, porque é a única coisa que eles têm. É a única coisa que eles têm. E, tendo em conta que tens esta mentalidade imperial e não tens o império, é muito difícil saber como é que este caminho vai ser invertido no futuro. Obrigado, Alberto. E, Bernardo, vou trazer para a discussão, olhando um bocadinho para outra perspectiva. Ou seja, nós temos também posto aqui um bocadinho de perspectiva no exterior, ou seja, olhar de fora para dentro também para a Rússia. Olhando dentro, tu consegues-te pôr na pele de um russo, e perceber um bocadinho porque é que
Putin tem uma imagem tão diferente e porquê que esta ideia do Império Russo, independentemente de Putin, ainda é uma narrativa tão forte internamente também? Bem, há várias dimensões aí nessa resposta ou nessa pergunta. Parece-me que eu e o Alberto partilhamos aqui uma semelhança ou uma semi-semelhança, que é assuntos do coração nos terem levado a certo ponto para a antiga União Soviética. O Alberto para o centro da Rússia e um bocadinho mais para a periferia, para o Cáucaso, mas de qualquer das formas isso faz com que também acho que tenhamos essa impressão de dentro do Império Soviético, vá lá. Bem, primeiro, parece-me que esta subida de Putin também acontece muito porque o processo de democratização, ou aquilo que seria a democratização, acaba por esbarrar um bocadinho, como a Daniela explicava, nesta ideia de uma trela demasiado longa em que depois não sabemos o que fazer com princípios democráticos, nem como cristalizar essas instituições democráticas do ponto de vista funcional. Então, o que é que acontece? Bom, andamos um bocadinho para onde o vento nos levar, e isso faz com que surjam fenómenos como aconteceu também em Portugal em 1974, que é como é que agora adaptamos uma administração pública a um novo regime político. Bem, temos que cooptar essas pessoas que vinham da antiga administração pública, portanto, que vinham da União Soviética, para o aparelho democrático. Exatamente a mesma coisa que aconteceu em Portugal em 74, não é? Porque é a única forma de tornar a administração pública minimamente funcional nos primeiros tempos. Isso é um dos problemas e por isso é que Vladimir Putin também tem um passado nas forças de segurança russas. Isso parece-me que é o primeiro ponto, aliado, claro, a uma inteligência, uma capacidade intelectual de Vladimir Putin, que colhe muito apoio também dentro da Rússia, principalmente nas fações mais antigas, mais geriátricas, porque tem alguma piada, tem algum humor. O Alberto aqui uma vez falou do Donald Trump e porque é que o Donald Trump, apesar de ser um escroque na arena internacional, acaba por ter... Eu não usei essa expressão. Não, foi uma hipérbole. Mas porque é que o Donald Trump, apesar de ser aquilo que sabemos bastante bizarro na arena internacional, tem alguma piada e isso cativa algum eleitorado. Vladimir Putin é exatamente a mesma coisa, só que faz de uma forma muito mais subreptícia. Ele agora teve esta ideia dos ativos russos. Para desbloquear os ativos russos, propôs então que ele pudesse usar esses ativos russos para reconstruir em Gaza, agora no âmbito deste Conselho de Paz de Donald Trump, pudesse reconstruir parte de Gaza e também parte da Ucrânia. Apenas e só para desbloquear os ativos russos. Portanto, é esta ideia sempre de muito transacional que Donald Trump também tem, mas Vladimir Putin fala de forma muito mais inteligente, diria eu. E depois é preciso olhar para, agora sim, indo ao Cáucaso e a outras regiões da União Soviética, ou da antiga União Soviética, é preciso perceber que muitos daqueles líderes políticos ainda são reminiscentes e desses líderes fortes da União Soviética, não é? Temos o Aliyev no Azerbaijão, que funciona exatamente da mesma forma do que Vladimir Putin funciona, portanto, esta ideia do homem forte que se perpetua quase de forma dinástica no poder. Temos... o Lukashenko, que é... Bom, o Lukashenko é mesmo um proxy. É um proxy do Vladimir Putin, principalmente na questão da Ucrânia. E temos no Turcomenistão, que não me lembro do nome, mas o homem está lá há 30 anos. Portanto, vemos que estes ditadores se perpetuam no poder e estes ditadores são também ali, de alguma forma, uma almofada de conforto para essa nostalgia da grande União Soviética. Porque é que o Cazaquistão, sendo que era a principal fonte energética da União Soviética, como é que o Cazaquistão, passado tantos anos, ainda não se reconstruiu do ponto de vista económico? Como é que não é uma média potência? Bom, não é porque continua a ter esta égide, esta cúpula de poder, de líderes, que às vezes não é só o ditador, mas também as pessoas que o rodeiam, como vemos com Lavrov e toda aquela esfera próxima de Putin, que não permite que haja esse desenvolvimento, não só económico, mas também democrático. A Arménia, voltando aos assuntos do coração, é um exemplo crasso disso. Porquê? Porque qualquer pessoa que vá à Arménia percebe que quem mete lá o dinheiro, quem são os turistas que realmente consomem, são todos russos. A ideia da Geórgia e da conquista da Geórgia é porque a maior parte dos espaços turísticos famosos na União Soviética pertenciam à Geórgia. E então, por quererem esse acesso ao mar, os russos investem também nesses sítios e portanto, cria-se ali uma dependência, mesmo económica, como é exemplo a Arménia, que não permite também não só o desenvolvimento económico interno dessa periferia, como também o desenvolvimento democrático. Por isso é que a Arménia agora ficou muito feliz quando conseguiu finalmente, não só a paz, bom, não quer dizer que tenham ficado felizes com o desfecho do conflito de Nagorno-Karabakh, mas conseguiram neste momento viver um período de paz e terem um início de democracia. Porquê? Porque é pela primeira vez uma oposição direta àquilo que é a narrativa passada pelo Vladimir Putin ou por outros líderes fortes da região que fizeram acreditar aquelas pessoas com esta mentalidade de esclavagista, fizeram acreditar a essas pessoas que este tipo de ditadura ou de regime autocrático é o fim da história.
para eles será o fim da história. Não é o nosso fim da história, Pois. mas a verdade é que também não sabemos qual é o fim da história, porque o próprio Fukuyama já vai dizer que aquilo que sabia sobre o fim da história se calhar vai ter que rever, porque não é bem isto. E pronto, Se e calhar parece-me não, que de esta... certeza, não é? É certeza absoluta. E- O Eddington tinha mais razão do que o Fukuyama, com o choque de civilizações do que o fim da história. É verdade. Também foi menos ambicioso. Mas tinha mais razão. Sim, mas pronto, isto para dizer que se percebe que há aqui dois mundos em conflito, se bem que continua a acreditar que a Rússia, apesar de ter esta ideia de império, continua a caminhar para o declínio e continua a caminhar para o papel de potência regional. Agora, a Europa tem que saber adaptar também a esta, como foi, por exemplo, o ataque agora à Ucrânia, que é esta vaga de tentativas esporádicas de expansionismo russo, chamemos-lhe assim. E o Solzhenitsyn, quando sai do Gulag, depois escreve um calhamaço chamado Alerta ao Ocidente, acho que só está disponível em espanhol, mas em que ele explica que se a Europa não conseguir domar as suas forças internas para não se converterem ao comunismo, para não se converterem àquilo que é a ideologia na altura da União Soviética, a União Europeia, ou na altura a Europa como continente, deixa de existir porque pega nesta narrativa agora de Donald Trump, que é os valores internos democráticos da social-democracia europeia vão ficar podres com esta ideia do... O Donald Trump pega no bolquismo, na altura Solzhenitsyn pegava nesta ideia do comunismo ser transportado para a Europa. E a Europa foi-se formando sempre em antítese com o Império Russo. A verdade é que nós agora também temos de encontrar, como Europa, um caminho, porque a partir do momento que não temos antítese ou que a nossa antítese começa a entrar em declínio, temos de encontrar também algo que nos oponha, que neste caso também me parece que sejam os Estados Unidos neste momento, mas pronto, para não divagar muito, a ideia de que o que é que a Europa quer fazer, tendo em conta que, se, por exemplo, agora o conflito ficar congelado, tal e qual como o Alberto estava a dizer, de repente temos uma zona de comércio livre dentro da Ucrânia e vamos ter que eventualmente trazer a Ucrânia para dentro da União Europeia, porque já prometemos que até 2030, se resolverem os problemas de corrupção... Mas é o destino inevitável da Ucrânia. É o destino inevitável da Ucrânia. Mas aí Bernardo, teremos... deixa-me só dizer o seguinte. Um dos nossos problemas, e não quero repetir muito aquilo que tu já disseste, porque já disseste, eu vou só concordar por cima de ti. O problema dessa antítese é que perante ela, nós, europeus, somos sempre a resposta à primeira interação de outrem. Nós não somos o orador original. Claro. Nós somos não o agimos, reagimos. Interlocutor desse orador original. Nós só reagimos sempre. Nós reagimos, percebes? E isso, mais uma vez, isto pode ser transportado para a dinâmica das pessoas, das relações sociais. Quem tem a atitude original quase sempre está na mão de cima. Domina aquilo que é a relação entre dois seres humanos, a relação de um professor para uma turma, a relação de um chefe para um súbdito. E, portanto, nesse aspecto, nós somos claramente o súbdito. Porque a Rússia tem uma comunicação centralizada que facilita muito essa tomada de ação, enquanto tem narrativa, e nós não temos. Pois não, sim, porque eu não ia temos uma perguntar narrativa. isso mesmo, Daniel. Ou seja, nós andámos para a frente, mas eu agora queria dar-te outra vez a oportunidade também de nos ajudares outra vez a perceber o contexto. Nós falamos aqui também muitas vezes de propósito, ou seja, Sim. da falta de propósito que a Europa tem neste momento, excluindo a Rússia. A União Europeia, falta de propósito. A falta dessa capacidade de agir em conjunto e de dar o primeiro passo. Como é que nós chegamos a este contexto também na Rússia, em que a Rússia consegue ter essa iniciativa? Como é que nós chegamos de um império em completa fragmentação, queda da União Soviética, às condições propícias para... Isso é facílimo. A União Soviética, a Rússia e a União Soviética, enfim, aquilo é mais ou menos tudo a mesma coisa. Para aquilo que eu vou dizer, chamar de império, União Soviética ou Rússia é igual. Eles têm uma coisa que nós não temos e que dá imenso jeito para a construção de uma narrativa, mas que não dá jeito nenhum para a vida, que é um ditador. Dá imenso jeito organizar as coisas numa ditadura. Quer dizer, o ditador diz é assim e é assim. Pronto, e fica, funciona e também tá para a tratado. relação, como Pronto. dizias. Exatamente. Portanto, a primeira coisa que tu disseste que eu discordo. ok. Aqui há uns anos houve uma figura política muito conhecida em Portugal que disse que se calhar parar 6 meses a democracia em Portugal, fazer algumas coisas de forma ditatorial e depois voltar. Pensava que tu ias dizer como alguém que disse que era preciso 3 Salazares. Eu não acho que são preciso 3 Salazares. Foi o que fizeram no Benfica. Tem que era demasiada descentralização, não é? O que eu acho é que eles, portanto, os russos, e atenção, aqui estou a usar, estamos a fazer a coisa com alguma ironia, até com algum sarcasmo, não é? Portanto, isto é tudo, obviamente, com muitas aspas. Os russos gozam de uma prerrogativa no que diz respeito à definição de narrativas muito fortes e muito robustas e muito sólidas, que é
a existência de um ditador, de um autocrata. Nós não temos isso, e ainda bem, não é? E para responder à tua pergunta, às vezes, de facto, às vezes não, é sempre difícil falar a uma só voz. Nós somos 27, não é? Já fomos 28. Neste momento nós somos 27 e quer dizer, e como é que é aquele ditado do em casa que não há pão... Todos falam e ninguém tem razão. Pronto, ninguém tem razão na Europa, não é? Cada um tem os seus interesses, cada um tem as Mas suas nós temos particularidades. temos mais pão do que a Rússia. Nós temos mais pão do que a Rússia, mas estamos sempre tão preocupados Eles também em... acreditam Espera que aí, eles têm 3 carcaças, mas nós temos 3,5. Cuidado com essa meia, esconde. Percebem? E o que acontece é que, às vezes, altamente focados nas nossas questões internas, nas nossas políticas domésticas, até nas nossas corridas eleitorais nacionais e, sobretudo, nos últimos anos, na última década, tem havido, obviamente, uma deriva cada vez mais autoritária, não à la Trump, mas enfim, até casos paradigmáticos, como é o caso de Giorgia Meloni. Quer dizer, ela também prometeu tudo, entregou foi nada, né? E ainda bem. Ela é boa com a narrativa, como tu estás a dizer. Ela é é boa com a narrativa. Ela é boa com a exatamente. narrativa. Ela foi uma agradável surpresa, deixem-me que vos diga. Do ponto de vista também da guerra na Ucrânia, ela vendeu-se muito bem para chegar ao poder e depois lá sentadinha moderou-se. Melonizou-se é um termo que nós usamos aqui, que é é. melonizou-se. Não sabia. Mas isto para responder à pergunta da Europa e da falta de narrativa, e de facto é muito difícil agir em uníssono, falar em uníssono, não é? Nós somos muito preocupados com muitas questões que não são exclusivamente a política externa. Vejam bem o tempo que nós demoramos a dizer sim, realmente é preciso. Em relação à questão dos 5% do PIB, que antigamente não eram 5%, eram só 3%. Portanto, há países e há sociedades civis para quem isto é muito mais fácil de entender, é muito mais fácil de engolir e até engolir com agrado. Países como, por exemplo, a Polónia. A Polónia esteve sempre entalada entre impérios. São uns desgraçados que sabem exatamente o que é estar na boca do lobo, não é? Quer dizer, na boca de um lobo e do outro lobo, porque estão ali num enclave, coitados, geograficamente falando, é muito ingrato ser polaco, não é? Porque de facto, são uma sociedade que sabe exatamente o preço do não investimento em segurança nos dias de hoje, sobretudo também, o caso da Polónia é muito evidente e é muito flagrante, mas também o caso dos Bálticos, que aliás têm protagonizado a maior parte dos exercícios, a par também da Finlândia, pelas razões que são óbvias, têm protagonizado a maior parte dos exercícios de reforço de fronteiras e de treino de militares, não é? E de um cada vez maior e melhor apetrechamento do ponto de vista dos materiais, das técnicas, não é? Portanto, obviamente, nós não temos todos a mesma experiência histórica. Nós aqui em Portugal, nós estamos aqui à beira-mar plantados, portanto, parece que tudo isto é uma realidade altamente longínqua, mas eu recordo que Medvedev, não assim há muito tempo, disse que faria todo o sentido, não vê porque não chegar até Portugal, ou incluir os portugueses na cultura da Rússia, uma coisa assim do género. Não me lembro exatamente com exatidão o que é que foi a frase, mas foi qualquer coisa para dizer que acha que os portugueses aceitariam muito contentes integrar alguma forma de cultura russa ou de império russo. Portanto, isto obviamente, o aim, portanto, o objetivo. Sim, o objetivo. O objetivo, o alvo. O scope do presidente Putin não é a Ucrânia, não é a antiga União Soviética. Eu digo isto várias vezes, eu não acho que ele está a tentar recuperar a antiga União Soviética. Ele não se compara com Lenin, nem com Stalin, nem com Khrushchev, nem com o próprio Gorbachev, pelos motivos óbvios, não é? Ele compara-se com Pedro Grande. Portanto... E provavelmente não se compara com Ivan o Terrível, porque se calhar não gosta do cognome. Prefere Grande a Terrível. Mas quer dizer, eu acho que é sempre difícil competir, embora seja obrigatório, não é? Até porque, quer dizer, nós somos
Nós estamos pela liberdade e estamos pela democracia, portanto, como é óbvio, somos sempre a favor do consenso, mesmo a 27 vozes, em detrimento da ditadura, da autocracia e da decisão e do poder de um homem só. Mas, de facto, é difícil competir com o poder de um homem só, não é? E olha, e já agora, eu sei que vamos falar sobre isto dentro de alguns instantes, e acho que é importante dizer, algumas figuras, como é o caso de Mark Rutte, que dizem algumas coisas que nos podem chocar, em particular aos mais sensíveis, que sou eu e o Alberto, porque somos balança. E eu acho que ele muito pessoal este podcast. Eu acho que Mark Rutte é a pessoa que pode aqui personificar uma via del mezzo entre a necessidade de aceitar que, de facto, a Rússia goza desta tal prerrogativa que é ter um homem à frente do poder, ter um pulso firme à frente do poder, e nós não, e perceber também que, de facto, se não existirem vozes firmes a dizer assim, não, nós estamos na mão de baixo, é preciso fazer isto. Aliás, ele agora em Davos, ele foi particularmente realista, pragmático, disse assim umas coisas que obrigam a um choque de realidade. Depois também a contrastar com um conjunto de outras figuras que eu acho que também vamos falar nelas. Ele pode ser aqui uma figura desbloqueadora neste momento que pode ser de alguma inércia na medida em que não sabemos o que é que devemos de fazer com tantas opiniões e com tantas vozes e com tantos homens e mulheres, tantos líderes sentados à mesa, a ter que lutar com uma pessoa que fala em nome da sua economia, dos seus militares, da sua população, da sua cultura, da sua ortodoxia própria, que é Vladimir Putin, e que é a Rússia, e que é a mãe Rússia, e que é todo aquele neo-império que Putin está a tentar construir. Porventura será importante responder com algum pragmatismo, mesmo que esse pragmatismo às vezes nos choque um bocadinho. Porventura será importante responder a estes desafios com algum pragmatismo, e isso implica também ter que vergar um bocadinho a mola perante outras figuras, como é o caso de Donald Trump, não é? Sabemos que Mark Rutte tem, eu não vou dizer particular simpatia em relação a Trump, mas o que é facto é que ele tem facilidade em entender as estupidezes do Donald Trump. Trump tem o Mark Rutte com uma trela curta também, não é? Já vamos entrar nesse tema. Já vamos entrar nesse tema. Não vamos Ok. pisar o próximo tema. Alberto, eu ia te perguntar qual é a razão da discordância. Porque é que tu disseste que discordavas? Porque eu acho que não é a questão deles terem esta narrativa ou este propósito não tem a ver com o facto de ser o ditador, é ao contrário. O ditador é que é o resultado. Tem a ver com a cultura dos russos. Tem a ver com a cultura da Rússia. E aqui nós podemos usar dois conceitos, que é a vontade nacional e é a narrativa histórica. Existia nos anos 60, 70 uma fórmula de Klein para medir o poder dos Estados. É uma nerdice, eu adoro estas coisas. E um dos critérios, que é quase impossível de medir, é o da vontade nacional. Eu não consigo atribuir um número, mas a Rússia tem muito mais vontade nacional, de um projeto nacional, para bem e para mal, do que a esmagadora maioria dos países europeus. Isto está ligado também à narrativa histórica. Os russos, mesmo fazendo parte de um país que é objetivamente, sob todos os pontos de vista, muito mais pobre e menos próspero do que todos os países da União Europeia, todos, não é sequer perto. Já na União Soviética, aliás, as repúblicas bálticas eram mais ricas do que as pessoas que viviam na Rússia, mas eles têm um orgulho da história. Eles têm um orgulho da história russa. E com isto concluo, quando nós comparamos com a Europa, existe uma grande dificuldade de a narrativa histórica de Bruxelas deixar de ser uma narrativa só das elites e ser abraçada pelos europeus. É verdade, é uma coisa que provavelmente a mim entristece, mas é verdade. Não há uma narrativa histórica. Quer dizer, não há uma história da Europa. Há uma tenta-se história das criar, ideias políticas da Europa. Tenta-se criar e depois existem naturalmente, não percebam mal, pontos bons com o questionar de muitos erros históricos que nós fizemos na Europa, mas às vezes falta um balançar de perceber que nós também fizemos coisas muito boas, ou pelo menos uma narrativa que contextualiza as coisas boas com más. Ora, a Rússia tem uma narrativa histórica que é aceita por todas as pessoas. Para mim, é uma discordância da ordem. O Putin é o resultado desta cultura e desta vontade nacional que estava adormecida ou entorpecida nos anos 90, mas que sempre existiu. Não é ele que a impôs. Eu acho que ele beneficiou disso que já existia. E quando eu
eu, quando conheci pessoas da Rússia, todas elas apoiantes da democracia, pessoas que iam a concertos de apoio ao Navalny em Berlim, eu percebi que, em termos desta mentalidade, eles também a tinham. Não era preciso ser apoiantes do Putin. Sim, Bernardo, também temos de fechar entretanto este tema. Sim. Eu vou só dar a última palavra à Daniela, mas vai. Não, mas diz-me, ou seja, tu concordas mais com o Alberto ou com a Daniela no sentido de Putin é um sintoma da doença ou é a doença? Ou seja, Eu acho que neste caso, normalmente é a ação é do Alberto e a minha reação. É ao contrário, a minha é a ação e a reação é do Alberto. Hoje vai ser ao contrário, porque acho que concordo mais com a Daniela no sentido em que esta perspectiva que o Alberto traz, e isto dava para outro episódio, mas esta perspectiva que o Alberto traz parte do princípio que há comunidades que se imaginam como predestinadas a um tipo de leitura política, a um tipo de poder político. E isto torna quase a ditadura ou a autocracia como pré-determinada. É obrigatório. Pois. Sim. Não é, mas ajuda a explicar. Não é por acaso, eu não quero entrar em determinismo histórico, mas não é por acaso que a democracia desenvolveu-se em certos países e não noutros países, e não é por acaso que a democracia, como nós entendemos, sempre teve muita dificuldade em países como a Rússia. Não é por acaso. Mas aí estamos a olhar para o fim da história. Não, o fim da história. Não há fim da história. Calma, há as períodos de culturas são transição mais diferentes. complexos. As culturas são diferentes. E só uma coisa. Acho que se pagasse seria um episódio muito interessante. Como é que a cultura muda? Os exemplos históricos dizem-nos que a cultura é muito difícil de mudar. Quando é que muda? Quando tu tens um choque que obriga a sociedade a mudar, como, por exemplo, a Alemanha teve um choque óbvio, que o país foi completamente estilhaçado, não foi derrotado. A Alemanha foi derrotada em 1918 e foi estilhaçada em 1945. E o Japão, que levou com duas... A Rússia teve vários episódios desses, mas ainda não saiu da autocracia. É verdade. Claro que mudou o tipo de autocracia, mas não saiu da Em autocracia. 90 poderia ter havido esse choque, mas a cultura russa resistiu. É esse o meu ponto. A cultura russa, que permitiu que uma pessoa como o Putin chegasse ao poder e se mantivesse no poder, eu não acho que foi ele que construiu isso. Eu acho que é a cultura que estava adormecida nos anos 90, mas que existia lá, foi ela que permitiu que um tipo como o Putin chegasse ao poder e consolidasse ao poder. Não é ao contrário. Então, isso leva-me a outro aspecto, que é, então, quando desaparecer o Putin, continuamos com a mesma cultura. Vamos ter mais um líder forte? Vamos ter mais... Provavelmente, se ou, nós olharmos ou teremos para a uma história, transição para a democracia? há vários cenários, mas Isto dava para outro episódio, a Daniela percebe mais disto do que eu, mas o cenário que me parece mais provável, infelizmente, é que haja um conflito entre as várias fações que apoiam as elites. Um Trotsky-Stalin remake. Portanto, basicamente, o filme da morte do Stalin vai ser o filme da morte do Putin e depois um desses homens fortes vai consolidar após alguns anos. Provavelmente é o que vai acontecer. Funeral do Stalin. Deixa-me só dizer uma coisa, Daniel, Claro. antes de terminar. Há outro ponto aqui que também não vou trazer à agenda, mas é para falarmos muito brevemente, que é esta ideia de Vladimir Putin ver-se como Pedro. Creio que tem também reflexo naquilo que é a postura do próprio Putin e da Rússia neste momento no Ártico. Ou seja, mesmo sabendo que é uma potência regional, não quer abandonar o Ártico. Porquê? Porque, primeiro, lá está um potencial económico enorme e energético, mas depois também porque perderam o Alasca na altura, e perderam o Alasca numa fase em que o Império Russo estava em claro declínio e tiveram que o vender por uma bagatela aos Estados Unidos, e depois nunca foram tidos nem achados nestas negociações do Ártico pós-queda do Império Russo. E parece-me que por isso também Vladimir Putin procura um bocadinho esta ideia de se expandir para o Ártico ou de não querer abandonar totalmente aquilo que são as suas pretensões no Ártico. Sim, Daniel, só uma última palavra aqui. Eu só ia gastar um minuto para dizer que eu não estou em desacordo contigo. Eu aceito e concordo a ideia de que Putin, como é que tu puseste a coisa? Não é Um animal ferido, não ou é seja, a doença. Pode ser a doença ou um sintoma da doença. Pois, eu de bocadinho facto mais. acho que eu posso concordar que ele surge como uma resposta na medida em que as circunstâncias em que ele aparece mais ou menos conduziram a essa inevitabilidade. A alternativa aos traumas dos anos 90 só podia ser um homem forte. Sim. Outro bêbado não convém, não é? Pronto. Portanto, só podia ser um homem que transmitisse aquilo que Mas ele porque é a Rússia? transmitiu. Noutro país, se calhar seria diferente. Noutro país, com outra cultura e outra história, se calhar seria diferente. A oportunidade que a Rússia teve, pelo menos nos últimos séculos, que foi com a implosão da União Soviética, a oportunidade de democratização
a oportunidade de uma eventual integração, até podia não ser nas instituições europeias, mas quiçá na cultura europeia, não é? Portanto, nós podíamos relacionar-nos hoje com os russos como nos relacionamos com espanhóis, ou com franceses, ou com húngaros, por exemplo. Bem, com os húngaros, mais ou menos. Portanto, se calhar essa oportunidade perdeu-se porque a figura que substituiu Gorbachev, quer dizer, também não soube gerir as coisas, não é? Não soube aproveitar essa oportunidade, não porque quisesse adotar o papel que Putin, então, 10 anos depois, ou 9 anos depois, viria a adotar, mas porque não tinha carisma, estava mais preocupado com outras coisas, não é? Quer dizer, aquela decadência, aquela geriatria própria das figuras do Partido Comunista da União Soviética foi perfeitamente herdada por Yeltsin na recém-nascida Federação Russa, não é? E, portanto, a alternativa a um homem como ele, decadente, muito ligado a esquemas de mulheres e de bebida e de sei lá mais o quê. Estás a focar muito nesse ponto. Não, porque eu acho que, repara, que quer dizer, venha ao diabo e escolha, não é? Entre tu teres um autocrata e teres um não autocrata como Yeltsin, que te deixa cair uma na pessoa de bancarrota, inaptidão completa, na não é? amargura social, na amargura cultural, não é? Porque é mesmo como o Alberto estava a descrever, os anos 90 foram traumáticos para a Rússia, quer sob este ponto de vista dos gangues, dos roubos, da droga, da bebida. Venderam o Estado, venderam o petróleo. As crianças dos anos 90, as crianças, portanto, os jovens, miúdos com 12, 13, 14, 15 anos da Rússia, desta altura, portanto, desta Rússia dos anos 90, tiveram oportunidades diariamente de se espalharem ao comprido na vida, não é? Portanto, não cresceram, por exemplo, como nós. E não cresceram como os pais que cresceram na União Soviética, não é? Também privados de uma série de coisas. Mas lá está, entre a privação, que é a rédea curta, e a desbunda, que é também pouco académico este termo. E a político bêbado e desbunda, não, estamos bem. E a rédea solta, a distância é tão grande que acaba por ser um bocadinho aquela história da ferradura do cavalo, não é? Quer dizer, é como ao espectro político, os extremos quase que se tocam e estão muito, muito próximos um do outro e encontram semelhanças. Portanto, eu acho que sim, eu acho que consigo concordar quando tu dizes que Putin é uma resposta. Sim, ele é uma resposta a uma circunstância que pedia uma figura como ele. E para responder ao teu repto, eu acho que um dia que ele desapareça, que ele morra, que ele enfim, que seja preciso substituí-lo na Rússia, das duas uma. Ou ele vai deixar essa herança assegurada, portanto ele vai fazer questão que o seu legado, portanto, fique entregue a uma pessoa que já está a assumi-lo mesmo sem nós sabermos, não é? Que já está a engrenar no processo de subida ao poder um dia, não sabemos se demora 1 ano, se demora 10, se demora 20, mas normalmente a ruindade prolonga os anos de vida às pessoas. Ou isso já está a acontecer nos bastidores e nós não sabemos, ou então, tendo em conta a desgraça económica, geopolítica, portanto a Rússia não está a conseguir ter o domínio sobre a Ucrânia que julgava conseguir ter, não é? Já lá vão, aliás, de poucos dias, já lá vão 4 anos. A alternativa, depois da morte de Putin, será alguém igual a ele para tapar o buraco por ele deixado. Portanto, não há de ser por via de um salvador democrata que de repente a Rússia vai recuperar, a menos que admita todas as suas fragilidades, a menos que admita que de facto foi um erro ter invadido a Crimeia e o Donbass. Quer dizer, não estou a ver que surja uma figura que diga assim: eu estou disponível para corrigir tudo isto foi um erro, nós agora vamos tomar uma deriva completamente diferente. Eu acho que isso é um cenário mais ou menos utópico. O que será de esperar é alguém que, mesmo que não tenha sido preparado por ele, venha quase que em nome dele e da memória dele tapar o buraco que a derrota na Ucrânia... Derrota, quer dizer, estou a assumir que a Rússia vai ser... que não vai levar a sua avante, não é? Mas quer dizer, pelo menos do ponto de vista do timing,
não vai levar a sua avante. Os russos achavam que iam tomar Kiev em dias. E isso não foi possível, como de resto não está a ser possível tomar o Donbass, pelo menos em 4 anos. Vamos ver daqui para a frente. Então achas que vão fazer um bocadinho como fez o Comitê Central na altura da morte do Stalin? Pois bem, quem é aqui o menos impactante, o menos mediático, que possa ocupar aqui um vazio de poder e respeitar a memória histórica deste líder? E pronto, escolhem Se fizerem isso, será simpático para nós, porque o Khrushchev fez tudo, menos respeitar a memória histórica do Stalin. Sim, é verdade. Já agora uma Mas o curiosidade objetivo histórica. era esse. Foi o Khrushchev que seguiu ao Stalin, o primeiro líder soviético, provavelmente o primeiro soviético, porque os outros não se atreviam por medo, A denunciar os crimes a dele. denunciar o stalinismo como sendo um regime de terror. Foi a primeira vez que isso aconteceu e até posso dizer, foi no dia 25 de fevereiro de 1956. No Congresso Está do Partido quase Comunista. a fazer anos no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Porque corre mal essa experiência Khrushchev para aquilo que era a memória stalinista, porque ele era o 10º na lista de prioridades. Exatamente. E já agora, isto está muito bem retratado num livro, que é assim, tipo da grossura deste globo, escrito por um senhor chamado William Taubman. Eu não tenho a certeza se ele é... Eu acho que ele é europeu, mas não sei se alemão ou... Eu acho que ele é alemão, não tenho a certeza. Que é o biógrafo do Gorbachev. E por isso é que eu, enfim, consumi algumas destas curiosidades, para já porque gosto muito de estudar a história da União Soviética, mas também porque, não vou por aí, porque senão era outro podcast, era outro episódio, mas também porque o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética foi muito importante para uma geração de jovens adultos em ascensão na carreira política, de que fazia parte Gorbachev. Foi a partir daí, desse congresso, desse dia 25 de fevereiro de 56, que um conjunto de rapazes pensaram pela primeira vez, então, mas o Stalin, então, mas não era espetacular? Regime de terror? E pronto, e depois desencadeou-se uma geração que viria a ser a geração do Gorbachev homem, crescido, não é? Portanto, ele chegou ao poder com 54 anos, portanto, ainda alguns 30 anos depois disto, que se confrontou com a necessidade de corrigir esses erros do passado, até porque depois Brezhnev, Andropovich, Chernenko foram repetições do que já sabemos, não é? Que fizeram a folha, aliás, a Khrushchev. Exato. Nas costas. Exato. Obrigado, Daniel. Eu gostava mesmo de estar aqui mais 2 ou 3 horas a falar, infelizmente não temos mesmo mais tempo para este tema. Obrigado pelo teu contributo especificamente neste tema, e juntem-se a nós que nós vamos fazer a nossa próxima discussão sobre os marques, e por isso escolhemos o M de Mark. Obrigado por terem assistido ao nosso primeiro episódio com a Daniela Nunes. Nós estaremos de volta muito em breve com a continuação da nossa discussão com a Daniela sobre os marques. Até lá.